meu livro. Olá, pessoal. Hoje nós vamos para o nosso capítulo de número 14, 14º, a Escola da Vida, a arte de viver, preparando para si um futuro melhor. Erros e dores que nos ensinam muitas coisas. Então, a gente pede, nessa abertura, que o nosso amigo Pedro Baldi nos envolva, que ele nos abrace, essa distância psicológica, como ele dizia, entre nós e ele, ou entre nós e qualquer espiritualidade, não é? Vai depender de cada um de nós. Então, como a gente acredita na vida além da vida, como a gente acredita que a vida continua, como a gente acredita que a gente teve uma história anterior a essa e vamos ter outra história posterior a essa, que tudo continua, tudo é uma continuidade, né? A eternidade nos pertence, é esse conceito maior de Ubaldi. Então, como a nossa distância psicológica entre Pedro Baldi e nós é muito curta, é muito pequena, a gente acredita na presença dele, a gente acredita esse tempo e espaço não existe e que basta uma alma se conectar, que ali se faz presente essa energia de Pedro Baldi. Não na individualidade, né? Se chamar um Simão Pedro, o Simão Pedro está presente. Se chama um Frei Leão, se chama um Baldi, enfim, não importa. É uma energia, né? É uma radiosidade, vamos dizer assim, franciscana, Pedro Baldi. Então, se é uma radiosidade onde existe uma alma sintonizada, capaz de absorver essa radiosidade, vai absorver. Da mesma forma que no Vale dos Imundos, onde viviam os leprosos, Jesus nunca foi até lá, pelo menos que se tenha notícia, até porque não se poderia chegar muito próximo. Mas, no Vale dos Imundos, as pessoas avisavam assim, olha, Jesus está pregando aqui perto. E diz a espiritualidade, só eles entrarem em prece ou meditação ali naquele momento, né? Muitos leprosos tinham o seu corpo restabelecido, tinham o seu corpo curado das chagas. Não precisou Jesus ir até lá. Eles, em espírito, foram até Jesus ou simplesmente eles entraram nessa radiosidade da aura de Jesus, que com certeza era muito grande, não é? E aí, só entrar em contato com essa energia, o corpo deles foi estabelecido, né? Foi curado daquelas chagas. Então, é isso que a gente fala. Não precisa ver Pedro Baldi, não é? Mas a sua radiosidade, a sua energia é sentida, sem dúvida nenhuma. Então, é o nosso exercício, diminuir, como ele mesmo dizia, vossas distâncias espaciais são maiores, as vossas distâncias psicológicas são maiores que as espaciais, ou seja, a gente chega à Lua, mas não acredita que a gente pode se aproximar dessas grandes consciências, né? Então, sejam todos bem-vindos, nós vamos começar a nossa leitura, esse 14º capítulo, a Escola da Vida. Caiu. Como? Deu uma travada aqui, mas acho que agora entrou, peraí. Vamos ver. Deu? Tudo bem? Todo Sim, mundo aqui. bem? Vocês estão vendo? Está visualizando aí? Estou vendo, sim. Então tá bom. Deixa eu só fazer só mais uma configuração. Deu. Posso começar? Pode. Tá aparecendo, né? Escola da Vida, né? Tá certo, Fratani? Tudo bem. Tudo bem, né? Então tá. Então, capítulo 14º, a Escola da Vida. A arte de viver, preparando para si um futuro melhor. Erros e dores nos ensinam muitas coisas.
Agora que chegamos à compreensão da lei de Deus, vamos procurar ver, antes de enfrentar outros assuntos, o fruto do estudo que estamos desenvolvendo. Temos perante os olhos um quadro geral bastante claro do que diz respeito à nossa conduta, com suas razões e consequências. Já sabemos que Deus é o ponto final das nossas vidas. Sabemos o caminho para atingir esse ponto final, a evolução, ou seja, a subida para Deus. Sabemos que para isso vivemos e que a evolução se realiza da matéria para o espírito, sendo nós próprios os construtores desse caminho. Sabemos que as normas de conduta que se encontram vigorando na Terra, ditadas pela moral e pelas religiões, representam as regras necessárias para executar esse trabalho de subida e construção. Quem tiver compreendido o que explicamos, pode agora viver orientado no seio do funcionamento orgânico do universo. Não viajará mais ao acaso nas trevas, mas terá nas mãos a bússola cuja agulha lhe indicará o polo magnético em relação ao qual terá de orientar-se. E não há quem não perceba como é mais vantajoso viajar orientado no grande mar da vida, em vez de andar perdido ao sabor das ondas. Isso. Vamos lá. Ele comenta aí, né, parece até que ele coloca: sabemos que as normas de conduta que se encontram vigorando na Terra, ditadas pelo moral das religiões, representam as regras necessárias para executar esse trabalho de subida e construção. Está aí no texto. Na verdade, assim, se a gente for ver, pode parecer assim, meio contraditório, né? Mas isso aqui me vem muito assim, é questão da teoria, né? A teoria de qualquer religião, em suma, amar ao próximo e a Deus, né? Como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, né? Enfim, me parece que a máxima de toda religião são as mesmas, a substância delas, né? Não modifica muita coisa aí em termos disso. Então, ele está falando das teorias das religiões, né? Na teoria, essa questão da evolução, a subida para Deus, né? De você se tornar uma pessoa melhor, né? Então, parece que, quando ele fala isso, ele está falando de uma mesma moral, de uma mesma religião, no sentido daquela que é a religião. Não é isso? Ramati chega a falar que são 12, para ele, principais religiões no planeta, que ele classifica como 12. As outras ele não vê como religião. Então, é mais essa coisa da teoria, que todas elas buscam essa substância, vamos dizer assim. E quando ele fala não viajará mais ao acaso nas trevas, mas terá nas mãos a bússola, cuja agulha lhe indicará o polo magnético. Essa bússola me vem muito como a lei de Deus, né? Então, se a gente tem a lei de Deus na nossa vida, a gente sabe, a gente não, vamos dizer assim, a gente está, até ele fala, né? É mais vantajoso viajar orientado no grande mar da vida, em vez de andar perdido ao sabor das ondas. Não é isso? Então, a gente pode deixar a vida nos levar, não é isso? Desde que eu tenha o comando da minha vida. Não é isso? Eu não posso deixar o outro conduzir a minha vida. É diferente. A vida me levar é uma coisa. A vida me leva, sem dúvida. Mas eu tenho a bússola. Eu tenho a direção. Eu sei para onde eu estou indo. Eu posso não conhecer o caminho, certo? Mas aonde eu quero chegar, eu sei. Não é isso que é importante para a gente aí. Acho que isso é muito importante para cada um de nós, né? Saber aonde a gente quer chegar. É difícil alcançar, não temos dúvida. Não é? Até estava comentando com o Gabriel ainda há pouco, que eu fiz um estudo com o pessoal aqui no sábado, aqui um grupo de amigos aqui no Ashram, aqui em Engenho do Mato. Todo sábado tem assim, um grupo de estudo. O Daniel lá que dirige, nosso amigo. E aí a gente conversando, a gente falando da meditação, aquela coisa toda, e aí ele teve um texto que eu achei interessante, que ele falou assim, o verdadeiro yogi, ele fecha os seus ouvidos até mesmo para os anjos. Aí eu parei, refleti, falei,
mas o cara vai fechar os ouvidos para um anjo, né? Aí eu parei, refleti, aí veio aquilo muito forte dentro de mim, né? O Hermes Trismegisto dizia assim: os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Ou então a gente pode dizer assim: mantenham os seus ouvidos abertos aos lábios da sabedoria, porque eles só se abrem aos ouvidos do entendimento. E aí esse Og fala, mas o Hermes Trismegisto, ele fala o início para todos nós. Quando a gente desperta, quando ele fala assim, né? Quando a gente já tem essa bússola, quando a gente faz questão de ter um direcionamento, botar a lei de Deus como uma bússola da nossa vida. Aí a gente mantém os ouvidos abertos aos lábios da sabedoria. Que direção que eu vou? Como é que é? Estou no caminho certo ou não estou? Né? Mas aí tem um caminho posterior. Isso aí é o caminho. Mas lá na frente, esse estudo no sábado já falou. Não é? Ou seja, chega uma hora que os lábios da sabedoria, né? Eu já tenho essa sabedoria em mim. Olha como é que é coisa profunda essa colocação dele, né? A gente tem que ir na substância da colocação. Chega uma hora que eu já tenho essa sabedoria em mim. Eu não sou Deus, né? Todos os seres, até Miguel Arcanjo tem evolução, né? Mas eu digo assim, eu já estou com essa sabedoria em mim. Então, toda a informação que vem de fora, né, eu não preciso mais dela. Eu não preciso de nada que venha de fora, não é? Porque eu estou despertando esse Deus em mim, essa sabedoria divina dentro de mim. Então, a dilatação do meu ser é de uma outra forma, né? É de uma outra questão. Até porque, quando se chega num ponto desse, eu não tenho nem corpo, eu não tenho nem forma, não é? Vamos dizer assim, é a evolução se dá num outro patamar, né? Então, a coisa se passa muito interna, uma coisa muito do espírito, não é isso? Então, ele não pode ficar mais envolvido pelo que vem de fora, certo? Porque ele já percebeu, já encontrou essa pérola preciosa dentro dele, e agora ele fica ali apreciando, né? Pulindo cada vez mais essa pérola preciosa. E qualquer barulho externo atrapalha. Não pode, né? Então, essa coisa é aí que a gente fala, né? Aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar aí, ó. O estágio, né, é um caminho. E quando esse cara chega aí, ele quer mais. Quer dizer, então, a evolução é eterna. Não é? A evolução de um anjo não é igual a nossa. Aí a evolução do arcanjo não é igual a do anjo. Cada um, chegando no seu patamar, tem que evoluir. Mas não é da mesma forma. O anjo não tem que encarnar e desencarnar para ele evoluir. Muito menos o arcanjo, que nem pode, que nem perispírito tem. Não é? Então, esse é um ponto importante para a gente se projetar para amanhã. Não estou falando que é fácil, não é isso? Mas a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Esse é um ponto muito importante. Não é? Mas vamos seguir, Gabriel. Será que está certo aqui, né? Eita, me perdi. Isso é tanto mais conveniente quando a função das normas de boa conduta ditadas pela moral e pelas religiões é precisamente a de evitar-nos erros, excessos, desvios causadores da dor. Podemos agora chegar à compreensão quão grande é o valor dessas regras, pelo fato de que elas cumprem a tarefa de nos ensinar o método para corrigir nosso anterior caminho errado, mostrando-nos o certo, impedindo-nos de semear novos sofrimentos para o futuro e permitindo-nos, assim, anular a dor que surge ou poderá surgir em nosso destino. Essas regras podem representar o remédio amargo que, porém, é bom engolir porque nos cura a doença. Temos falado de fatalidade do destino. Veremos aqui como ele está em nossas mãos e como temos a possibilidade de endireitá-lo e dirigi-lo para onde quisermos. Se adotamos um bom comportamento e se não cometemos mais erros, violando a lei,
vemos que está ao nosso alcance criar para nós destinos sempre menos duros, porque estarão menos carregados de erros a corrigir e culpas a expiar. Vamos lá. Depois você vai ler o outro capítulo, você vai ler junto, tá ótimo. Vamos lá, eu quero trabalhar em cima dessa colocação dele aqui, né? Se adotarmos um bom comportamento, finalzinho, né? Se adotarmos um bom comportamento, se não cometermos mais erros, violando a lei, vemos que está ao nosso alcance criar para nós destinos sempre menos duros. Olha que interessante. Vamos definir aqui bem, né? No curso de metafísica, e quando a gente faz, eu falo muita coisa que nosso amigo Humberto Roden fala. Pecar é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Então, a gente erra. Quando que a gente erra? Quando a gente peca. Não é? Errei o alvo. Errei. Isso é um pecado. Não é? Então, pecar é errar o alvo. Esse é um ponto importante. Agora, aí a gente tem um detalhe quando ele fala aqui, ó. Se adotarmos um bom comportamento e se não cometermos mais erros violando a lei, vemos que está ao nosso alcance criar para nós destino mais favorável. Então, observa que interessante. Aonde que uma pessoa que tem vitiligo errou? Ela errou em outra vida, porque ela julgava as pessoas pela cor. Ela media as pessoas pela cor. E aí ela hoje vem com vitiligo. Né? Aonde que uma pessoa com câncer errou? Ela errou porque ela levou prejuízo a alguém. Aí está o pecado dela. Aí está o erro dela. Então, se eu sou tuberculoso, eu fui egoísta em outra vida. Pensei muito em mim em outra vida. Então, observa, como Pedro Baldi fala, se eu corrigir esse erro, com a dor, que é a tuberculose, aí eu vou colher depois essa etapa seguinte, que é esse entendimento disso tudo. Não é? E o agradecimento disso tudo. Então, a gente observa que é o tempo todo o erro e o acerto. O errar e buscar o acertar. Mas, às vezes, na mesma vida, a pessoa continua egoísta e aí já está plantando a tuberculose do futuro. Aonde que uma pessoa com AIDS errou o alvo? Ela errou o alvo na sexualidade em excesso, desregrada, sem limites, sem respeito. Uma pessoa com sinusite, ela erra o alvo aonde? Quando ela não consegue perdoar, quando ela não consegue aceitar o que está à volta dela. Uma pessoa que faz uma hemodiálise, por exemplo, ela tem que se perguntar aonde eu errei o meu alvo? Aonde que eu pequei para hoje fazer uma hemodiálise? É porque o rins não consegue filtrar tanta crítica ou tanta raiva que está dentro daquela pessoa. E uma pessoa que tem um nódulo na tireoide, afinal de contas, ela errou aonde? Ela errou porque ela errou o alvo, ela não sabia e ela errou, se equivocou, ela pecou porque ela teve frustradas as expectativas dela. Aí a gente vê assim, uma pessoa, por exemplo, que tem osteoporose, ela, na verdade, os seus ossos, aquilo que dá sustentação ao corpo dela, que mantém ela ereta, alguma coisa aconteceu que está tirando esse eixo dela, tirando essa sustentação que ela não consegue mais ficar em pé na vida. E aí a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está com hemorroides. Aonde que ela errou para ter hemorroides? Simples. Ela está presa às mágoas do passado dela. Então, a gente poderia estar enumerando várias questões aqui, vários erros, vários pecados, não é? E aí diz o Baldi aqui, se você, adotar um bom comportamento, não é isso? Não cometemos esses erros violando a lei, vemos que está ao nosso alcance criar um mundo diferente para a gente. Um mundo sem AIDS, um mundo sem câncer, um mundo sem tuberculose, um mundo interior sem Alzheimer, um mundo sem osteoporose, não é? Que é onde a gente não vai burlar mais a lei, a gente não vai mais pecar, a gente não consegue mais errar o alvo. E se eu não erro o alvo, eu acerto o alvo. E se eu acerto, o acerto vem na minha direção, não é o erro que vem na minha direção. Não é verdade? Vamos seguir, Gabriel.
Eis a conclusão otimista que eu desejaria não fosse esquecida por ninguém. Está em nossas mãos o poder de criar nossa felicidade. Esta convicção representa o fruto de nossa conversa, fruto que entrego aos meus amigos para seu próprio bem. Isso. Não há... Só uma coisinha, Gabriela. Agora, preste atenção nesse parágrafo agora, tá? Só estou chamando atenção para ele agora. Ele é muito bom. Não, pode ler, Gabriela. Não há dúvida que um evangelho verdadeiramente vivido realizaria a mais benéfica revolução do mundo, porque renovando a nossa maneira de conceber a vida, reformá-la-ia de alto a baixo. Mas isso é problema coletivo. Infelizmente, cada um fica esperando que seja o próximo, o primeiro a movimentar-se no duro caminho da renovação. Aqui, nessas conversas, falamos do esforço individual, pelo qual cada um, de maneira independente da conduta dos outros, pode plasmar para si, à vontade, o destino que quiser. Já dissemos que o problema da salvação é problema absolutamente individual, independente da vontade dos vizinhos. Quando alguém cai no seio de um karma coletivo, é porque fez por merecê-lo. Essa conclusão é um convite a que cada um comece a viver nesses princípios para a sua própria vantagem. Não tem importância as formas em que quisermos realizá-los. É possível ter boa conduta e ser justo em todas as religiões. O que importa é a substância, o que é precisamente ser justo. Quando Deus julga os seres, não leva em conta se pertencem a esta ou aquela religião, mas se foram justos por terem vivido a sua lei. Não estamos falando em favor de grupo particular algum, mas unicamente em favor de Deus, que está acima de todos. Isso. Eu gostei muito da colocação dele, né? Infelizmente, cada um fica esperando que seja o próximo, o primeiro a movimentar-se no duro caminho da renovação. Acho que era o Gandhi que dizia, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Seja você mesmo essa mudança, né? Porque a gente vai tem uma coisa assim, né? Pedro Lodge fala muito isso. Quando a gente exercita aquilo que a gente já aprendeu, a gente, né? O sofrimento é menor. A gente não tem dúvida. Acabamos de falar isso aí, né? Então observa só. Quando a gente chegar à conclusão de que ninguém muda ninguém, acabou a guerra, acabou a questão, né? Dentro de casa, amizade, aquela coisa toda, tal, né? Por quê? Porque a necessidade de mudança não pode ser minha para o outro, né? É o maior equívoco. Casal, filho com mãe, mãe com filho, amigo com amiga, né? A pessoa espera o outro mudar. Entende como? Isso é complicadíssimo. A gente vai chegando cada vez mais a essa conclusão na nossa vida. O máximo que a gente consegue arrumar é o inimigo, ou dentro de casa, ou fora de casa. Não é? Por quê? Porque a mudança é uma necessidade. No estudo passado eu comentei isso. Eu tenho sede, eu preciso beber água. Eu estou com fome, eu tenho que comer alguma coisa. Não é? E nem isso. Então, quando o filho pródigo sentiu saudade de Deus, enquanto ele, não é, sentiu saudade do pai, enquanto ele não encontrou o pai, ele continuou com essa sede e essa fome de justiça. Né? Então, o que acontece? A gente observa exatamente esse caminho na nossa vida. Né? Então, a minha necessidade, ela é minha, não é do outro. O outro não tem necessidade de mudar. Ele não tem essa sede dentro dele. Ele não tem a fome de mudança dentro dele. E eu não posso dar isso a ele. Eu não posso e nem tenho o direito de exigir isso dele. Entende? Porque cada um só dá aquilo que tem. Não é? Então, na verdade, eu preciso que o outro mude
para mim ficar na minha zona de conforto e não me mudar, e não ter essa mudança interior minha. Isso é perigoso. Nós temos que tomar cuidado cada vez mais com isso. A gente vê briga de casais que é por isso, não é? Por quê? Porque a pessoa ela quer que o outro faça a vontade dela. Ou seja, para ela ter paz dentro de casa, eu só consigo ter paz se somente se o meu marido, o meu filho, né, ou a minha esposa fazer aquilo que eu quero, fazer aquilo que eu acho que é o correto, que é o justo, não é? Que é aquilo que vai me deixar numa posição mais confortável. Então, isso é perigoso. Esse caminho é equivocado, né? Mais adiante, ele comenta uma coisa também muito boa. Por isso que ele fala, o problema da salvação é problema absolutamente individual, independente da vontade dos vizinhos. Né? Olha que coisa interessante ele coloca assim. Porque no caminho da evolução é cada um por si. Na hora que a gente estava no corpo lá de um mineral, vegetal, animal, a evolução é em grupo. Certo? A evolução se dá em grupo. Na hora que eu adquiri o meu número, readquiri a minha sigla, que eu nunca perdi, mas estava no grupo, e me individualizei no corpo humano, aí, gente, é cada um por si. Não adianta, não adianta. Ninguém muda ninguém e ninguém vai me mudar. Por quê? Porque é o cada um por si. Nós não estamos no grupo, nós estamos agora individualmente. Né? E outra questão que ele coloca aqui também muito importante, né? O que importa é a substância, ser justo. Acaba com essa história da religião, né? Acaba com essa história de que eu tá salvo ou não está salvo. Eu lembro que eu cresci vendo a minha avó, que era evangélica, dizer que eu estava no fogo do inferno, porque eu era católico, né? E eu estava no fogo do inferno. E aí é porque eu não era evangélico igual a ela. Quer dizer, então acaba com isso. Né? A pessoa consciente não está com medo do pastor, não está com medo do que o pastor vai dizer. Né? Então, quer dizer, isso é um perigo. Né? Pessoas me falando comigo assim, mas o pastor falou que se eu não votar no candidato dele, Fernando, é para mim sair da igreja. Eu não posso receber a comunhão, eu não posso estar na igreja. Ele falou para mim ficar em casa se eu não votar no candidato dele. Mas é isso que a ignorância faz. É isso que a falta de conhecimento da lei faz. Quando você desencarnar, a lei de Deus não vai te perguntar se você votou no candidato pastor. A lei de Deus vai ver o quê? Se você for uma pessoa justa. É isso que é importante. O pastor não está preocupado se você é uma pessoa boa. O pastor está preocupado do que ele vai ganhar se você votar no candidato dele. É isso que está tudo trocado. Mas na medida que vai ganhando essa consciência, né, a gente vai se libertando desse tipo de conhecimento fora de nós e despertando essa sabedoria interior. Né? Outra coisa interessante, muito, que a gente tem que assim, trabalhar bem, é que a reação da lei, mais adiante ele vai falar nisso melhor também, tá? Só para a gente já fazer uma introdução aqui. A reação da lei, a terceira lei de Newton, ele fala, nós falamos muito na vez passada, a reação é o quê? Se o corpo A exerce uma força sobre o corpo B, o corpo B exerce a mesma força, porém em direção contrária, né? Mesma direção, porém em sentido contrário. Olha só, mesma direção em sentido contrário. Olha que interessante. A força A exerce a força sobre o corpo B, o corpo B exerce sobre o corpo A a mesma força. Não é o corpo B exercendo sobre o corpo C. Certo? Já já a gente vai explicar isso aí melhor. Não é? Ou seja, é o retorno para quem gerou, e não para quem não gerou. Aí nós vamos entender essa questão do mal e do bem aí já já em relação a isso aí. Deixa chegar a hora certa aí. Vamos seguir, Gabriela. O nosso grande inimigo é o mal. Vamos lá. O nosso grande inimigo é o mal, gerador de sofrimento. Aqui estamos explicando a arte de vencer o mal, porque só assim se pode destruir a dor.
Agora podemos compreender a mecânica dessa arte. Ela nos garante que, não cometendo mais erros, a dor pode ser evitada e a felicidade atingida. Essa arte de saber viver com conhecimento representa uma verdadeira ciência que a humanidade mais evoluída do futuro vai descobrir e aplicar. A maioria vê somente os efeitos imediatos e não olha a distância. Por isso não acredita que seja possível atingir esses resultados. Mas o fato de tudo isso não se realizar num dia não destrói a possibilidade de alcançá-lo, nem a alegria que nos pode dar essa grande esperança de uma salvação final que Deus nos oferece e nos ajuda a conquistar, procurando até impô-la a nós por todos os meios. Estamos subjugados por garras de sofrimento no fundo de um abismo, mas um raio de luz desce do céu e nos diz: coragem, diz para cada um de nós, sofredor, tu tens o direito à felicidade. Este ardente anseio que está aninhado em teu coração não é para terminar num engano, mas para ser satisfeito. Estás ainda preso ao teu passado, mas andando pela vida fora, irás superando cada dia mais esse passado, que se afastará paulatinamente de ti, com ele desaparecendo o inferno dos seres inferiores, enquanto sempre mais se aproximará o paraíso dos seres superiores. Estás mergulhado na dura luta pela vida, mas é verdade que a luta e sofrimento ensinam muitas coisas e desenvolvem a inteligência. E com a inteligência aprimorada cada vez mais, se toma compreensível a presença da lei e a vantagem de se obedecer a ela, coordenando-se em sua ordem. Deixa eu só ir aqui um pouquinho mais atrás, quando ele fala, a maioria vê somente o efeito imediato e não olha a distância, né? Na verdade, a pessoa às vezes fala assim, eu faço tudo certo, né? E só vem sofrimento, né? Eu até brinquei semana passada numa colocação da Teresa de Ávila, né? Que ela disse para Jesus, né? Exatamente isso, assim, mas mestre, é muito sofrimento, né? É muita dificuldade, né? Te seguir, viver o evangelho. Aí ela disse ele disse para Teresa, né? Mas Teresa, você não sabe que é assim que eu trato os meus amigos? Aí ela falou para Jesus, é por isso que você tem tão poucos, né? Deve ser por isso que você tem tão poucos. Então, na verdade, aqui, só uma historinha dela. Na verdade, a pessoa ela tem uma coisa muito de imediata, né? Então, eu vejo as pessoas... por isso que ele fala de viver com conhecimento, né? O fato de tudo isso não se realizar num dia não destrói a possibilidade de alcançá-lo, né? Então, na verdade, a pessoa é muito imediatista, ela quer fazer diferente nessa vida e ela quer ver o resultado logo, não é? Mas acontece que é uma continuidade. Ela não, você observa só uma coisa, você planta uma semente de rabanete, em 25 dias você está comendo rabanete. Agora, se você botar uma semente de cenoura, você não vai comer em menos de 2 meses a cenoura. Não é? Então, não é de imediato, a coisa não é assim, não é? Mas aí a pessoa, às vezes, fica nesse questionamento, como falam, né? Mas eu faço tudo certo, eu sou uma pessoa correta, como é que acontece isso na minha vida? O problema é que ele está olhando essa vida. Essa que é a grande questão. Então, meu amigo, o que você faz certo hoje vai vir para você. Só que você tem que entender que você se equivocou ontem. Não é? Então, a pessoa tem dificuldade de entender porque ela não consegue ver esse mecanismo. Porque para ela tem que ser na hora. Não é? Uma pessoa que errou tem que ser punida na hora. Uma pessoa... Não é assim. A coisa não é assim. A lei não é do nosso jeito. Né? A lei é como tem que ser. Tem que tomar esse cuidado aí. Né? Mas vamos seguir aí.
Muitos males acontecem ao homem por falta de entendimento, mas quem sofre é levado a pensar por que razão está sofrendo. E pela experiência que se vai adquirindo, aprende-se a cometer sempre menos erros. É verdade que o mal sobrevém, mas, ao sobrevir, ele cumpre sua tarefa e desenvolve a inteligência necessária para transformar-se em bem. Ao mesmo tempo, a criatura descobre os caminhos que a levam à felicidade. Quando o homem faz o mal, o faz por ignorância, pensando que prejudicando o seu próximo pode beneficiar-se, sem saber que, pelo contrário, só consegue prejudicar-se. Por isso, é um dever esclarecer os mistérios, iluminar as mentes e orientar o próximo. Ficar na ignorância significa permanecer nos níveis mais baixos de vida, cheios de erros, ferocidades e sofrimentos. Dizer que não podemos saber é abandonarmos a preguiça de não querer usar os meios da inteligência que Deus nos deu para subirmos um monte da evolução, no cume do qual Ele nos espera. Deixar de abrir os olhos para ver e fazer pesquisas, para compreender e instruir-se, e parar inerte perante o mistério, sem desejar e procurar descerrar as portas fechadas do desconhecido. Tudo isso significa não querer conquistar uma vida melhor, próxima de Deus. Dizer, como muitos o fazem, que os grandes problemas do ser não são solúveis, significa querer aceitar para sempre uma condição de inferioridade dolorosa, cheia de males e perigos. O tato de não se ter interesse nesses problemas é declarar o fracasso da inteligência, é renunciar ao progresso e perder toda a esperança de salvação. Mais no começo, ele colocou uma frase: é verdade que o mal sobrevém, mas ao sobrevir, ele cumpre sua tarefa e desenvolve inteligência necessária para transformar-se em bem. Só que se transformar-se em bem, desenvolver inteligência a chegar a ponto de transformar-se em bem é o tempo. Eu lembrei aqui da parábola do trigo e do joio, né? Vamos lá, tem gente que já conhece, né? Mas talvez não lembre, ou quem conhece, outros não conhecem. Jesus falou que tinha um homem que plantou trigo no seu campo, sementes de trigo. E no meio da madrugada, né, o seu inimigo foi lá, o seu vizinho, e semeou joio no meio do trigo. Bem, como estava tudo semeado, ninguém viu, né? Tudo certo, estava lá debaixo da terra, né? E aí eles, conforme foi crescendo, os seus empregados, chegou a uma certa altura, os seus empregados observaram e falaram: olha só, o seu inimigo semeou joio no meio do trigo, né? Você quer que a gente arranque o joio? Aí o Senhor disse: não arranca o joio, não. Se você arrancar o joio, você corre o risco de danificar as raízes do trigo. Vai tirar o trigo junto, né? Vamos aguardar a época da colheita. Por quê? Na colheita, a gente conhece os frutos. Separa o trigo do joio. Essa parábola, ela deve ter mais de 20, 30 interpretações. Eu vou trabalhar em uma interpretação dela. Primeiro, numa interpretação, o inimigo veio de madrugada, ou seja, naquele momento que o cara estava dormindo. Então, observa que, muitas das vezes, a gente se equivoca, a gente erra. Por quê? Porque naquele momento de invigilância nossa, que é na nossa madrugada da nossa alma, não é? A gente está ali vivendo a nossa vida. Aí vem uma pessoa e faz uma coisa com a gente. Vem uma pessoa, vem a sua esposa, seu marido, e fala uma coisa com você. Vem um filho e fala outra coisa com você. Não, uma pessoa faz uma coisa, né? E aí, naquele momento de invigilância, naquele momento de escuridão da nossa alma,
Ela estava dormindo. E aí a pessoa vai, tchum, entrou com o joio, não é? E a gente, puxa vida, olha só o que eu fiz, né? Meu Deus, de novo isso, de novo, não é? Para que isso e tal, não é? Eu tinha que ter perdoado essa pessoa, tá eu magoado com ela, ela me decepcionou de novo e tal, né? E aí o trigo e o joio, não é? Aí a gente fala assim, aí agora vamos na questão aqui quando eu coloquei isso aqui, quando eu achei que tinha a ver com isso, né? Por quê? A verdade, esse mal tem uma tarefa, né? Esse mal tem uma tarefa. Então, observa só, nós sabemos que todo vício tem uma ajuda do outro lado da vida, né? O vício é aquilo que a gente não tem controle sobre ele. Então, todo vício tem uma ajudinha ali do outro lado. Toda pessoa em depressão profunda, sempre tem alguém ali do outro lado da vida cobrando ela alguma coisa. Então, observa só, o trigo e o joio. A gente fala assim, tira o vício dessa pessoa, né? Tire a pneumonia dela, tire a úlcera dela, melhore a sinusite dela, tire esse nódulo da tireoide. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Aonde é que entrou na vida dela, não é? Esse problema, vamos pegar aqui um outro problema, a hérnia de hiato. Né? A hérnia de hiato entrou na vida dela porque ela está se sentindo culpada das coisas estarem como estão na vida dela por culpa dela. Né? As coisas atuais estão como estão por culpa dela. Aí ela sente aquele refluxo. Né? Então, observa só. No momento de invigilância dela, ela deixou-se aculpetar dentro dela. Certo? Então, o que tem que acontecer ali? Vamos tirar essa culpa? Não, não pode tirar essa culpa. Calma. Essa culpa tem que cumprir o papel dela. Ela vai ter que aprender com isso. Né? Ela vai ter que aprender que ela não é culpada, que ela tem responsabilidade, sim, mas na época não sabia o que ia fazer e tal. Ela tem que ter um aprendizado. Por isso é que Jesus falou aqui. Né? Não tira. E sabiamente falou para aquele homem, não arranque o joio. O joio tem a missão dele. Ou seja, não se pode tirar uma lição na vida de uma pessoa, não se pode tirar esse mal, entre aspas, né? Ou seja, este joio, junto com o trigo, que é a vida dela, enquanto não estiver na época da colheita. Qual é a época da colheita? É a época que ela tiver aprendizado, que ela tiver aprendido com aquela dor, tiver aprendido com aquela doença. Na hora que ela entender, né, que ela não pode se decepcionar, que ela tem que perdoar, pronto, está na época da colheita, não é isso? Sinusite para um lado e ela para o outro. Na hora que ela entender que não pode ter mais a tuberculose, está na época da colheita. Tuberculose, joio para um lado, ela trigo para o outro. Então, não se pode arrancar nada de uma pessoa se não tiver o momento da colheita. Certo? Por quê? Porque a doença, às vezes, quando chega, ainda mais de outra vida, ela chega com prazo. Ela tem validade. Não é? Então, a lei de Deus coloca claramente quanto tempo para drenar essa tuberculose. Esse egoísmo de outra vida. 50 anos. Então, é 50 anos de tuberculose. Se ela escolheu a dor, né? Ela poderia ter escolhido também vir um grande médico, enfermeiro, cuidador de... Enfim, né? Então, outra forma, né, de colher. Mas é o que eu estou falando, muitos vai pelo sofrimento. Então, esse joio e esse trigo, o joio, que é a tuberculose e o trigo, vão viver juntos 50 anos. 50 anos é o suficiente para esse egoísmo de outra vida drenar pela tuberculose. E aí chega na época da colheita, tuberculose para um lado, o espírito para o outro. Acabou. Né? Então, o trigo e o joio tem outras interpretações, mas essa é bem interessante da gente saber o momento exato da colheita,
É o momento que estamos maduros para entender a função daquele inimigo, né, em nossa vida, vamos dizer assim. Vamos seguir. O que acontece, então? São muitos a buscarem somente vantagem imediata, satisfação efêmera, aconteça depois o que acontecer. Poucos sabem alguma coisa a respeito desses problemas com a necessária certeza. Só consideram positivo o que podem agarrar com as mãos. Isto é o que se acredita ser a única e verdadeira realidade da vida prática, aquela em que o mundo crê, rindo-se dos sonhadores de realidade mais longínquas que escapam à maioria, porque estão situadas além do alcance limitado de seus olhos míopes. Mas essas outras realidades existem. Amanhã teremos, pela evolução, de chegar até lá, e então nada fizemos para enfrentá-las. Ignorar as últimas finalidades da vida significa ignorar nossa própria vida no futuro, que, embora longínquo, não pode um dia deixar de tornar-se presente. O que poderá acontecer conosco se nada tivermos feito para prepará-lo? Assim, muitos furtam porque não veem que depois, mais cedo ou mais tarde, tem de acabar na cadeia. Abusam dos gozos materiais porque não veem que depois chega a doença. Esmagam o próximo porque não pensam que este acabará revelando-se e vingando-se, e assim por diante. A leviandade e a imprevidência não nos podem levar senão ao erro que depois é necessário pagar. Pode seguir, Gabriel. Pode seguir? Pode. Alguém queria falar aí? Não? Eu acho que alguém está com o microfone aberto, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, é o Carlos aqui. Já. Pronto, está resolvido. Fechou, Carlos. Vamos lá. Até me perdi aqui, né? O desenvolvimento, né? Isso. É. O desenvolvimento e o esforço da inteligência criam civilizações. Hoje mesmo vemos o que tem produzido a ciência e como, a fim de viver nas novas condições de vida por ela criadas, é necessário para dirigir as máquinas modernas. Muito de inteligência e nada de ferocidade. Este é o primeiro passo para a espiritualização consciente. O problema é o de nos civilizarmos. Costuma-se hoje insistir muito na solução dos problemas sociais, mas a solução destes não é só o problema coletivo, é antes a soma das evoluções dos problemas individuais. Se quisermos progredir, é necessário começar, antes de tudo, a tomar essa direção, cada um por sua conta, e a vantagem virá primeiro para quem primeiro fizer. Procuremos conquistar nós mesmos as virtudes antes de exigi-las do próximo. Tudo está sempre regido pela justiça de Deus. Assim, se caímos vítimas dos outros, não somos na realidade vítimas deles, mas sim unicamente de nós mesmos, dado que merecemos. Os outros não são senão instrumentos de Deus, que os utilizou para cumprir sua justiça. Já explicamos que a dor nos pode atingir somente quando tivermos abertas as portas para ela poder entrar. Ninguém pode lançar o peso do seu destino sobre nós, como nós não podemos lançar o peso do nosso destino sobre os outros. Se assim fosse, não haveria justiça. Pedro Baldi, meu Deus do céu, é muito bom, cara, né? Esse cara é bom mesmo. Eu vou ficar, olha só, quando ele fala, se quisermos progredir, é necessário começar de tudo a tomar essa direção, cada um por sua conta. E a vantagem virá primeiro para quem primeiro fizer. Procuremos conquistar nós mesmos as virtudes antes de exigi-las do próximo. Falamos sobre isso, né? A expectativa que o outro mude, né? E ele coloca aqui no final, ninguém pode lançar o peso do seu destino sobre nós, como nós não podemos lançar o peso do nosso destino sobre os outros. Se assim fosse, não haveria justiça. O que eu... Não, mais adiante eu vou comentar isso aí. Tem outra colocação aí que eu vou deixar para mais adiante, que vai juntar essas duas coisas. Mas eu queria falar aqui, quando ele fala que a solução desse problema não é só coletiva, é antes a soma das soluções de problemas individuais. Gente, olha só.
Nós estamos aí na véspera de uma eleição, né? Domingo, dia 30 de outubro, né? Dia 30, né? Dia 30 de outubro. Tem que falar 2022, né? Que eu não sei quando que a gente vai estar daqui a um tempo esse vídeo aí. A gente está com o segundo turno da eleição presidencial. Observa só uma coisa. Eu sempre digo para as pessoas assim, não importa o candidato que ganhe, escute o que eu vou lhe falar. Se você vai achar que o Brasil, que o planeta vai viver um paraíso, você que precisa conhecer o projeto da espiritualidade para esse Brasil, para esse planeta. Nós estamos fechando, não é uma era, nós estamos fechando um ciclo de 12 signos. São 2.160 anos cada signo. 25.920 anos, o ciclo todo. Se eu errei alguma coisa, você me perdoe. Mas é isso. Não é? Ou seja, nós estamos a 25.900 de Atlântida para cá. Então, nós temos que entender, né, que o planeta está em convulsão, independente da eleição para presidente. É isso que nós vamos entender. Nós estamos fechando um ciclo agora, entrando na era de aquários, fechando a era de peixes, ou vai entrar ainda, não importa o que cada um diga. Mas estamos aí às portas de aquário, entrando em aquário, a era de peixe aprendeu a amar, a era de aquário exteriorizar esse amor, não é isso? Então, o que acontece? A gente não pode se iludir. Aqui está escrito bem claro, a solução desse problema não é só coletivo, antes a soma das soluções dos problemas individuais. A nova civilização vai chegar, o novo homem vai chegar. É essa soma desses novos homens que vai formar uma nova civilização. É isso que a gente tem que pensar, é esse raciocínio. Não se iludam, não se iludam com o Congresso, não se iludam com o Senado, não se iludam com normas que vão chegar, com leis que vão chegar. O que adianta chegar uma lei evoluída, grande, né? Se você tem um povo, se você tem pessoas que não estão nem aí para a lei, se não beneficiar ele mesmo. Não é? Então, observa que a gente cria uma expectativa e depois decepciona. Não pode criar expectativa. A gente não pode criar expectativa quando depende do outro. Vai vir decepção na certa. Não é? Agora, a expectativa, quando depende da gente, às vezes até a gente se decepciona. Não é verdade? Então, quer dizer, mas a gente se conhece. A gente sabe que pode contar ou não podemos contar com nós mesmos. Essa é a grande questão. Então, muito cuidado, que a gente tem que entender que o planeta agora está em convulsão. Nós estamos separando o trigo do joio. Agora está na época seletiva. Vai passar um planeta, de cada 10 seres, 6 a 7 vai para outro planeta. A Terra vai mudar, vai modificar. Diz a espiritualidade que Maria, nossa mãe Maria, tem que ser Maria, né? Maria não vai engravidar de ninguém. Não é? Maria agora ela vai engravidar sim, não é? Ela vai gerar uma nova civilização. Então ele diz que Maria é a patronesse. Maria vai ser aquela que vai patrocinar a nova civilização no terceiro milênio. É como se Maria estivesse grávida da Terra. Imagine, a barriga de Maria de gestante, mas não é uma criança, é uma nova civilização que vai sair do ventre dessa mulher. É isso que a gente tem que entender e acreditar e aguardar para sair do ventre de Maria. Não é qualquer coisa, não é? Não é qualquer pessoa, não é qualquer espíritozinho aí que está aí a fim de se divertir na Terra, que vem na Terra passear ou está fazendo na Terra um grande negócio. Não é? Então, não é isso. Não é isso. É uma coisa maior. Não é? Então, nosso coração tem que estar lá na frente. Não é isso? O nosso tesouro é a nova civilização. O nosso coração tem que estar lá. Se o nosso coração estiver esperando a mudança, a mudança de um planeta, a mudança de uma civilização, hoje, se prepare para depressão e para frustração.
Entende o que eu estou falando? Então, é isso que nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente vai se perder. Né? A gente vai perder o norte, vai perder o caminho, né? O sentido das coisas, e vai cair, como eu falei, nessa questão da expectativa, né? E a espiritualidade não vai poder atender a nossa expectativa que a gente quer. Por quê? Porque não é o momento está se acontecendo, as coisas estão acontecendo, tudo que acontecer vai ter que acontecer. Né? O presidente do Brasil não é aquele que eu vou votar, nem que você vai votar. O presidente do Brasil é aquele que a lei de Deus achar melhor para todos nós. Não tem jeito isso. Não tem jeito. Não entre quem reclamar. Quem entrar é para o nosso bem, é para a nossa evolução, é para o amadurecimento do coração do mundo pátrio do Evangelho. A espiritualidade está preparando o Brasil para ser o coração do mundo pátrio do Evangelho. Ele já é, mas está cada vez mais adubando mais essa terra para ele chegar até lá. Tá certo? Então, a espiritualidade não está preparando o Brasil que nós queremos. A espiritualidade está preparando o Brasil que nós precisamos. Então, aguardemos com calma, tranquilidade, senão a gente não vai conseguir chegar onde tem que chegar. Não é isso? Preste bem atenção. Não vamos entrar nessa manada que está solta por aí. Tá certo? Essa manada que está solta por aí está desgovernada. Não entra nela não, hein? Não entra não, que daqui a pouco só tem precipício lá embaixo. Não é isso? Lembra que eu falei da metáfora dos dois pássaros em cima de uma árvore? Um observa e o outro come os frutos. Deixa as pessoas comer esse fruto que está aí. Ó. Esse fruto está estragado. Essa civilização está estragada. Esse fruto não vai alimentar a gente. Vamos manter o outro pássaro. Vamos olhar, vamos observar, porque o nosso alimento é depois de amanhã. O nosso alimento não é amanhã. O fruto que vai nos alimentar não é amanhã. O fruto que vai nos alimentar, que vai formar a nova civilização, é depois de amanhã. Por isso é que eu não gero expectativa de nada. Por quê? Porque a minha civilização, o povo que eu acredito, a mudança que eu acredito, é depois da manhã. Não é amanhã. A mudança que eu acredito, ela vem do ventre de Maria. Ela vem gerada por Maria e não gerada por ser humano. Com certeza, eu vou me decepcionar. Não tem jeito. Né? Mas todos vamos votar em quem a gente acredita, em quem a gente acha que pode fazer a transição, o melhor. Mas, repetindo, não gere expectativa, porque o seu candidato pode não sair vencedor domingo, não é? Mas continuemos nossa caminhada. A nossa vida não depende de quem vai ganhar, quem vai perder. A nossa vida depende da gente. Não coloca a nossa vida na mão de ninguém, não é? A nossa vida está em nossas mãos. A nossa alegria ou tristeza, nós geramos. Não é o futuro presidente que gera isso, de forma nenhuma. Se for, tem um negócio errado com a nossa vida. Né? Mas vamos seguir, Gabriel. Não é acusando o próximo de desonestidade que se pode provar a honestidade própria. Não é pregando e exigindo virtude aos outros que poderemos chegar a extinguir nossos defeitos e deixar de pagar pelas nossas culpas. Cada um está sozinho perante Deus e tem de prestar contas sozinho dos seus atos, conforme as responsabilidades que lhe cabem. Podemos ficar tranquilos, pois ninguém pode fazer-nos mal algum que já não esteja dentro de nós. Por nós, bem merecido, por termos sido os primeiros a querer realizá-lo. Cada um é julgado conforme suas obras e não conforme as dos outros. Tudo na lei de Deus é sempre justiça e não há má vontade e prepotência humana que possam impor-se à lei. O que reina soberano, apesar das aparências do momento, é sempre a justiça. O que vale e resolve é a nossa posição perante Deus. Julgue o mundo como quiser, porque em todos os casos ninguém pode fazer nada mais que não seja a vontade de Deus.
Isso. Aqui que eu comentei com vocês, cada um é julgado conforme suas obras, né, e não conforme a dos outros. Aqui que eu comentei que a reação, se o corpo A exerce uma força sobre o corpo B, o corpo B vai reagir sobre o corpo A, né? Não é o corpo B que vai reagir no corpo C. Isso não existe. O C não faz nada com o B, não impôs nenhuma força com o B, por que o B vai empurrar o C? O B tem que devolver a mesma força para o A. Não é isso? Ação e reação. Aqui está muito claro, ó. Cada um é julgado conforme suas obras, e não as obras do outro. Tudo na lei de Deus é sempre justiça, e não há má vontade e prepotência humana que possa impor essa lei. Ou seja, se eu errei, não é? Obviamente, ou eu acertei, aquele erro ou acerto volta para mim. Não é? Por que eu quero dizer isso? Porque as pessoas se consideram santas. Nessa vida, elas já entenderam o que é o certo. Não faz o errado. Mas elas esqueceram, não é? Que elas vão ter que colher o que elas plantaram em outra vida, que elas não sabiam que era o certo e que era o errado. E a pessoa diz assim, né? Mas isso não é justo, Fernando. Como que se alguém tivesse errado, olha, e a reação está vindo para ela. Olha que interessante. Fernando, o desonesto é o meu irmão. O meu irmão é que rouba. O meu irmão é que faz isso, Fernando. Eu sou uma pessoa honesta. E estou desempregada. E não sei o que, não sei o que lá. Parece que a lei de Deus beneficia ele. Eu falei assim, quer dizer que a lei de Deus errou o alvo, né? O seu irmão é que fez e você que está pagando? É isso que eu entendi? Está vendo só o equívoco? Nada, não tem como. Por isso que a gente observa, o mal não existe. Não entra nessa. Não fique achando que alguém consegue fazer mal. Não é? Não! Mas como é que uma pessoa planta abacate, não gosta de abacate e vai me dar um abacate? Não. A lei de Deus, vai lá, Fernando, agora comer o abacate que ele não gosta. Não, não é assim, não. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, se está acontecendo alguma coisa, eu gerei. Não entra nessa coisa de que o outro que tinha que pagar no meu lugar, eu estou pagando no lugar dele. Não existe isso. Isso é a maior furada. Deixa eu aproveitar, quando ele fala aqui nessa... Não é acusando o próximo de desonestidade que se pode provar honestidade própria. Né? Eu tenho no livro de Pedro Baldi, que ele escreveu depois desse, né, A Técnica Funcional da Lei de Deus, algumas pessoas até têm aí, olha o que ele fala aqui, olha que interessante, ó. Vamos ler aqui. Ó. Quando se sofre por um duro destino, se é levado a procurar-lhe a causa nos outros, joga-lhes a culpa e não em si mesmo. Desse modo, acreditando poder livrar-se da própria dívida, na verdade, a culpa é agravada, porque se agrava o erro. Então, deixa eu só repetir aqui. Ó. Quando se sofre por um duro destino, se é levado a procurar-lhe a causa nos outros, jogando-lhes a culpa e não em si mesmo, desse modo, acreditando poder livrar-se da própria dívida, na verdade, a culpa é agravada, porque se agrava o erro. Vemos o mal cair cair-nos às costas, e para defendermos-nos, queremos descobrir quem é o inimigo que nolo atira. Não compreendemos que não se trata do assalto de um inimigo, mas do funcionamento da justiça da lei. É inútil inculparmos-nos uns aos outros. Cada um sofre as consequências do que faz. Olha agora o que ele fala. Quem foi atingido, espia, e quem o atinge deverá espiar por tê-lo atingido. Olha agora essa aqui, olha. Isso aqui é para os filhos rebeldes. Olha só. Há filhos que maldizem os próprios pais, porque, trazendo-os ao mundo, condenaram-nos a uma vida de sofrimento. Mas esses pais poderiam responder a cada um desses filhos. E tu, por que te encarnaste naquele feto? Não fomos nós que te obrigamos a escolhê-lo. Por que não nasceste de um outro casal? Poderia esse fato mudar a tua natureza e o teu destino que dele depende?
Nós temos um corpo, mas não te obrigamos a descer e escolhê-lo entre outros tantos. A alma é tua, e não fomos nós que a fizemos. Se foi Deus que assim te criou, e desse modo te tem obrigado a viver, então te volta contra ele. Interessante isso aqui dele, né? É querer buscar a culpa do outro, né? A responsabilidade do outro. Ainda mais aqui quando ele fala dos pais, né? Ensinando os pais a dialogar com esses filhos que culpam eles de estar nesse mundo. Não é isso? Mas vamos seguir aí, Gabriela. Acho que eu estava aqui, né? Assim vamos errando, mas com isso mesmo, aprendendo sempre mais. O que parece ser um mal é ao mesmo tempo um remédio que nos leva para o bem, porque o erro, excitando a reação da lei, nos ensina a não errar mais. Assim, pelo muito julgar e agir de maneira errada, aprendemos a julgar e agir de maneira certa. E os julgamentos que deveriam ser o resultado da compreensão, mas são feitos sem ela, acabam por levar-nos à compreensão. Isso, tranquilo. Vamos seguir aí. A lei é uma regra de vida estabelecida por Deus. O homem é um menino que tem de aprender, mas quando um menino precisa aprender a andar, nós não fazemos para ele um curso sobre a arte de andar? Deixamos-lo experimentar e cair, porque sabemos que só à força de muitas quedas ele pode aprender a não cair mais. O homem precisa não de aulas teóricas, mas de um conhecimento pessoal, atingido com seu esforço, fruto de sua experiência direta. A escola é automática, é o natural conteúdo da vida. Desenvolve-se assim a inteligência necessária para compreender qual é a regra que rege os nossos movimentos, o prejuízo de não a observar e a vantagem de segui-la. Assim, a escola da vida nos ensina a conhecer a lei. Uma escola é lugar para estudar e aprender, não para ficar sempre nela. Acabado o curso, os estudantes a deixam. O mesmo acontece com a experimentação terrena. Uma vez conquistado o conhecimento, os meios terrenos que foram usados para esse escopo são abandonados como material de refúgio, ao mesmo tempo que levamos conosco a sabedoria armazenada para utilizá-la e gozar seu fruto em ambientes superiores. Pode-se assim ver quanto seja útil o viver e quando tivermos errado, também o sofrer. Aqui, quando ele usa a palavra escola, eu fiquei aqui lembrando assim, né? A escola, né? É um lugar para estudar e aprender, não para ficar sempre nela, né? Então, a gente observa assim, um problema que a gente tem na nossa vida é uma escola, não é? Por quê? Para e pensa, não é para ficar o tempo todo com aquele problema, é para a gente estudar, aprender com ele e liberar ele. Uma amizade é uma escola, não é verdade? O relacionamento é uma escola, tudo é uma escola, não é? E aquilo vai ficar o tempo, pode ficar uma encarnação, não é? Mas aquela minha esposa não vai ser minha esposa em toda a vida, aqueles meus amigos não vai ser meus amigos em toda a vida, mas tudo é uma escola, a dor é uma escola, não é? Viver em sociedade é uma escola, o trabalho, eu lembro que o meu trabalho, quando eu trabalhava no banco, aquilo para mim foi escola, não é? Mas aí o que acontece? A escola, a vida, por si só sendo uma escola, a gente observa que essa vida vai nos ensinando, como ele diz, né? E aí a vida nos ensina, a escola da vida já nos ensinou assim, ó, não vamos roubar, não se pode enganar o próximo, não dá para levar prejuízo a ninguém, tem que ser justo. Essa sabedoria nos leva a esses ambientes superiores, não é? Então, a gente tem que observar assim, a escola nos trouxe um aprendizado, a escola nos trouxe um ensinamento, mas aí, como ele diz, né? É estudar e aprender. Então, quando o ser humano aprende, ele não erra, ele já aprendeu. Olha, você quer roubar? Tudo bem,
mas eu não vou roubar. Eu não vou levar prejuízo a essa pessoa, né? Isso aqui não é justo. Eu não vou fazer isso, não é? Então, a gente define o que a escola já nos ensinou, o que a vida já nos ensinou. E aí, como dizia Helena Blavatsky, a melhor forma de honrar a sua verdade é vivê-la. Então, aquela escola que foi aquela família que eu tive, né, confirmou aquilo que estava dentro de mim. Por isso é que as pessoas, às vezes, aí tem que tomar sempre cuidado, né? Que as pessoas falam assim, Fernando, mas o meu filho sempre foi honesto, agora foi trabalhar num lugar, roubou. Não, o filho seu sempre foi ladrão. Ele só esperava oportunidade, né? Então, na verdade, a gente vê muitos pais achando que erraram com os filhos, mas também muitos pais acham que acertaram com os filhos. Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque as pessoas entram num estado assim, de tristeza profunda, porque a definição que o filho deu certo e o filho não deu certo parece ser responsabilidade dos pais. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes eu vejo botando muita coisa na mão dos pais, muita responsabilidade na mão deles, né? E, ao mesmo tempo, também a gente vê os pais fugindo de muita responsabilidade. Então, como o Buda dizia, é o caminho do meio, não é? Nós temos que tomar esse zelo, tomar o carinho. Não pode ser os pais que vai definir se o filho vai ser um ladrão ou não vai ser ladrão. Não pode ser os pais que vai definir isso. Nós temos que tomar cuidado com isso, não é? Não pode ser os pais que vai definir se aquele filho vai ser um astuto, um esperto da vida. Não é os pais que vai definir se aquele filho vai fazer uma sociedade com o irmão e vai roubar tudo do irmão. Não é? Então, nós temos que tomar cuidado, como Pedro Baldi fala, cada um é cada um. É cada um por si. Não é? Porque senão parece que os pais têm a função de mudar o espírito. Os pais têm a função de alterar o espírito. Calma, vamos devagar. Vamos devagar, porque não é bem assim, não. Senão gera uma expectativa e se frustra depois. Não é? Parece que está tudo em cima deles. Não é bem assim, não. Vamos devagar aí, porque senão depois vem essa culpa que não pode existir. Né? Mas vamos seguir aí. Quando o mundo tiver sofrido bastante os danos que derivam do querer, a apoiar-se só na força e na astúcia, então os evitará e procurará organizar-se numa forma de vida feita de trabalho pacífico e fraternal. Os sofrimentos não são inúteis, por intermédio deles o homem toma conhecimento e vê como custa caro ser mau. E assim, para não voltar a sofrer as consequências, aprende a não cometer mais erros. As guerras não são propriamente inúteis, porque pelo fato de padecer duramente com as destruições a que elas conduzem, o homem vai aprender a não fazer mais guerras. O uso da força não é inútil, porque quem a pratica mais cedo ou mais tarde acaba esmagado por ela mesma, e então aprende a não mais a usar. As astúcias humanas não são inúteis, porque o homem, empregando-as, terá depois de ficar sabendo quanto são duras as consequências de ter procurado furtar-se à justiça de Deus, prejudicando os outros com engano. Terá de compreender a loucura da mentira na exploração do próximo, e que dano representa para quem a usa. Os atritos das rivalidades e as competições humanas na luta pela vida não são inúteis, porque nos levam a conhecermos uns aos outros, a fim de chegarmos à construção daquela grande obra de engenharia biológica que será o organismo, da sociedade humana. Pode fechar aí o capítulo. A lei repete, ricocheteando como um eco, o que lhe queremos enviar. E quando quisermos viver na ordem e na harmonia, ela nos receberá num abraço de paz e felicidade. Muito o homem terá de andar por este caminho da experimentação, até que com seu esforço faça nascer a nova raça do porvir, a raça dos honestos e inteligentes, que conhecem a lei e obedecem a Deus.
Isso. Pedro Baldi, como sempre, né? Esse homem é brilhante. Mas vamos lá. Vou fechar com essa última frase dele, né? Muito homem terá de andar por esse caminho da experimentação, até que com seu esforço, faça nascer, olha o que nós falamos aí, né? O seu esforço, não é o esforço de um decreto, de um governante, não. Faça nascer a nova, até que com o seu esforço faça nascer a nova raça do porvir, a raça dos honestos e inteligentes, que conhecem a lei e obedecem a Deus. Olha só, Pedro Baldi diz que a virtude do terceiro milênio é a honestidade. Já comentei isso em algum estudo. No honesto não é aquele que achou um dinheiro e devolveu, não. Honesto é aquele que ele fala aqui, né? A raça dos honestos e inteligentes. Inteligente é aquele que sabe o que veio fazer e faz. Não é? Esse é o honesto que Pedro Baldi fala. Ele tem fé não de crença, mas a fé dele é de fidelidade, de sintonia, é de harmonia à lei de Deus. Isso é o homem da nova civilização. Só vai ficar na Terra quem tem fidelidade, quem tem sintonia, quem tem harmonia. Mas, Fernando, então todos nós estamos fora da Terra. Não, mas também vai ficar na Terra aqueles que, ao longo dessas encarnações aí, de Atlântica para cá, não se distraíram, investiram em si, estão aí tentando, cada encarnação, juntar um pouco desse óleo para ser uma virgem prudente, para quando vir esse esposo, para quando esse grande Cristo, essa grande consciência da Terra, gerar essa nova civilização, esse novo advento que a Terra chega para todos nós, a gente percebe que é esse Pai, é esse Cristo, que é o grande gerador, e que essa nova civilização vem a partir desse novo homem, dessa nova consciência, desse homem honesto, que tem sintonia, está em harmonia, tem fidelidade à lei de Deus. E a gente observa uma coisa, Moisés, ele disse de uma terra prometida. Talvez até hoje a gente vive buscando uma terra prometida. Aonde está essa terra prometida? Às vezes eu fico pensando, refletindo, será que Moisés, que era inspirado por esse Cristo, que inspirou Jesus, que inspirou Buda, Lao Tse, Zoroastro, Trimegisto, enfim, será que essa terra ela é física? Será que essa terra é um local, Essa terra prometida é um local no planeta? Ou será que essa terra prometida é o nosso ambiente interno? Será que algumas pessoas já encontraram essa terra prometida? Será que algumas pessoas já estão até cultivando coisas nessa terra prometida? Porque Jesus disse uma coisa, Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mas que terra é essa que o manso vai herdar? Ora, a mansuetude nos leva a uma paz. E aquilo que eu disse no estudo, quando se fala desses grandes yogis, quando eles falam que fecha os ouvidos até para os anjos. Porque se eu já adquiri essa paz interior, todo barulho de fora me atrapalha. Me faz perder essa paz. Então, na verdade, eu já adquiri essa paz interior. Então, eu já herdei a terra que Jesus prometeu. Essa terra já é minha. Mas bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Felizes. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Não é essa terra biológica, a terra matéria, mas a nossa terra interior. O homem que herda a si mesmo, ele é feliz. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, na verdade, a gente tem que buscar, assim, essa terra do amanhã não é a terra. Essa nova civilização que a gente tanto busca vai ser uma terra, vai ser um mundo diferente, um mundo físico,
Mas, como diz Pedro Baldi, eu só consigo viver fora de mim aquilo que eu já consigo viver em mim. Não é? Então, primeiro eu herdo a mim mesmo. Não é? Primeiro eu me torno um homem pacífico, manso. Depois a coisa vem fora de mim. Então, não se pode falar em paz se eu não tenho a paz. Não adianta, isso não tem como buscar uma coisa dessa. Não é? Por isso que se fala, você quer amar o mundo, começa amando quem está perto de você. Começa amando os mais próximos que está perto de você. Porque não tem como se falar num amor grandioso se eu não consigo, não sei como falar em amor de uma casa enorme como a Terra se a gente ainda não consegue se expressar ou conviver num amor dentro de 4 paredes. Então, quer dizer, é essa busca nossa. Mas não podemos desanimar. A nova civilização não é de pessoas perfeitas. A nova civilização não é de anjos, até porque anjo não precisa encarnar. A nova civilização é para espíritos, não é? De boa vontade. A nova civilização é para aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça. A nova civilização é para aquelas pessoas que se permitirem, olha, se permitirem serem gerados. Não é? Se permitir serem gerados. Porque a seleção é natural, a seleção não é por amizade. Foi o que o Fredo Baldi fala aqui, não é? É na hora que a lei julga, na hora que a lei entra é a sua capacidade de servir ao seu próximo. Não é? É ser pessoas boas. É fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Dar o trono ao outro, aquele trono que você gostaria de ter. Coloque o outro aonde você gostaria de estar. Dê ao outro aquilo que você gostaria de receber. Trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Beije o outro da forma que você gostaria de ser beijado. Abrace o outro da forma que você gostaria de ser abraçado. E aí a gente chega onde Francisco, a nossa grande referência, falava: Jesus, Jesus, como é difícil. E aí Jesus dizia: Francisco, Francisco, cuide dos meus. E aí, quando Francisco recebe aquele leproso, manda ele voltar para casa, ele não pode vir aqui. Aí Jesus: mas Francisco, foi eu que pedi para ele ir aí, como é que você vai botar ele para casa, Francisco? Perdão, Jesus, perdão, meu irmão, pegue água, pegue rosas, vamos lavar o corpo desse homem. E aí, quando começa aquela água cair naquele corpo daquele homem, aquela água de rosas, Francisco vai beijando, vai abraçando, vai molhando o corpo daquele homem, e aonde aquela água batia, o corpo se restituía. A pele ficava perfeita. Não é? Nós não vamos fazer o que Francisco fez, mas a gente já pode, a gente já consegue lavar as nossas feridas internas e nos curarmos. E mergulhar dentro de nós e ver aquilo que nos fere e lavar essa ferida. Lavar com resignação, lavar com paciência e, principalmente, lavar com amor. Porque as sombras não é para a gente incendiá-las. As sombras é para que a gente as lave com rosa branca, cada vez mais. Porque elas não estão ali porque elas querem. Elas estão ali porque nós as colocamos. E temos que tirá-las com amor, com tranquilidade, com serenidade. E é isso que o nosso coração do mundo, pátria do Evangelho, precisa: serenidade. Vamos manter a calma e a serenidade, independente do que vir para esse país, os desafios que vir para esse país. Mas vamos manter a calma.
Que o Pai nos abençoe, que Francisco nos abençoe. Pratani, Oi? eu vou pedir para você interromper o compartilhamento e pausar, ou só pausar, pausar não, dar o stop na gravação, porque eu fiquei sem o controle no Zoom aqui, o meu desapareceu. Ah, tá. Para interromper o compartilhamento, é aquele botão vermelho, tá escrito assim, interromper, em vermelho, e o botão é só clicar no quadradinho ali onde está gravando. Não é, peraí. É porque você... Ah, tá certo, tá certo. O quadradinho, isso. Isso. Interromper, né? Isso, interromper. Sim.